Nesse vídeo, nós vamos recapitular uma ideia deixada no vídeo anterior, onde foi abordado o assunto cor da pele e cotas. No vídeo anterior, eu falei das relações horizontais e relações verticais. Nesse vídeo, nós vamos recapitular para esclarecer de forma mais evidente, mais nítida, a ideia que foi deixada no vídeo anterior. Então vamos lá. Relação horizontal é aquela relação que você tem com os seus iguais, com seus pares. São aquelas relações que são aqueles contatos humanos que você tem com os seus parentes, seus vizinhos, com as pessoas dos seus bairros, conhecidas ou não, onde não exista a formalidade incluída nesse contato entre você e as demais pessoas, correto? E portanto, onde não existe uma relação de hierarquia. É também utilizado numa análise social justamente para estabelecer uma comparação entre pessoas que estão numa mesma classe social ou no mesmo ambiente de convívio social, independente das suas classes, e por isso também, nesse sentido, é chamado de relação horizontal, correto? Há exemplo, como aqui no Rio de Janeiro é comum, de bairros onde você tem indivíduos de classes diferentes, e nesse contexto, se a análise for feita do ponto de vista social, é estabelecido aí o termo relação horizontal, ou seja, os indivíduos que estão ali entrando em contato são de classes diferentes, mas convivem no mesmo ambiente, correto? Nesse ponto também não se estabelece hierarquia. Muito bem, relação vertical. A relação vertical é a relação em que há a obrigatoriedade de se estabelecer uma hierarquia entre os dois elementos que entram em contato. Existem duas situações que a gente pode exemplificar: a relação do Estado com o cidadão e a relação existente no meio profissional. Nesses dois casos, a relação é chamada de vertical, porque nesses dois exemplos existe uma diferença de poder, onde no primeiro caso o Estado tem o seu poder constituído e estabelecido por lei, e esse poder político ele predomina sobre o cidadão, estabelecendo uma relação de hierarquia prevista por lei e pelo Estado constituído. No meio profissional não é diferente. O cidadão ou a cidadã, por trabalhar numa empresa, logicamente ele vai ter chefes. Esses chefes, eles têm uma predominância de poder sobre esse cidadão que é o subordinado dessa empresa, correto? Então é estabelecida obrigatoriamente uma relação de hierarquia entre a chefia e os seus subordinados. Nesse caso é chamada também relação vertical. Essa expressão também é usada, como na relação horizontal, ela também é usada para análise social, em que é observado a hierarquia das classes sociais do ponto de vista econômico, onde você tem no mais alto nível as classes com mais poder econômico e gradativamente descendo a escala até chegar às classes com menos poder econômico ou dinheiro. Nessa situação de análise social, esta relação que visa as diferentes classes sociais, que analisa as diferentes classes sociais, é também chamada de relação vertical, porque analisa a diferença de poder, nesse caso econômico, entre a classe mais alta e gradativamente as classes mais baixas, ok?
Tá dado o recado, esses termos vão ser utilizados com muito mais frequência nos próximos trabalhos, e daí a importância de retomar as suas definições para que fique bem nítidas os seus conceitos e a gente possa interagir com mais facilidade, ok? Então, até o próximo vídeo, e se você gostou aí, dá um like, dá essa força pro seu companheiro aqui, e os vídeos vão ser postados agora metodicamente em 2 dias alternados da semana, ou na segunda, ou toda segunda, ou toda sexta-feira, ok? Porque o trabalho desse projeto, ele continua fora desse canal.